Olá! No vídeo de hoje vamos resolver e entender um exercício sobre estruturas algébricas. Bom, a gente vai fazer um exercício 1 da lista 4 do professor Caritá, álgebra 2, e o exercício consiste no seguinte: consideremos as operações de adição como um símbolo asterisco e multiplicação um triângulo em Z, que é o grupo dos inteiros, definida por A asterisco B é igual a mais B menos 1. A triângulo B é igual a A mais B menos A vezes B. Mostre que Z, o grupo dos inteiros, na primeira operação usando o símbolo asteriscos e na segunda operação usando o triângulo, é um anel comutativo com unidade. Bom, e o que precisamos saber para resolver essa questão? Bom, como ele pede para mostrar como que é um anel comutativo com unidade, o que a gente precisa aprender é isso, o que é um anel comutativo com unidade, né? Então, vamos lá. Um anel é uma estrutura algébrica que consiste em um conjunto associado a duas operações binárias, normalmente chamadas de adição e multiplicação, em que cada operação combina dois elementos para formar um terceiro elemento. Então, ali com o nosso símbolo, sempre entre parênteses, a primeira letra em maiúscula, definindo o nome do nosso grupo, do nosso anel, no caso aqui. E tem dois símbolos, porque no anel a gente usa duas operações. Então, sempre o primeiro símbolo, independente se for o mais ou o asterisco ou qualquer outra coisa, a gente vai chamar ele de aditivo. E o segundo símbolo de multiplicativo. Para ser um anel, a gente vai ter que respeitar três propriedades. Ser grupo abeliano na adição, ou seja, na primeira operação. 2, ser associativo na segunda operação, que a gente chama de multiplicativo, lembra? E terceiro, a distributividade. Então, vamos lá. Primeira propriedade. O que é um grupo abeliano? Para ser um grupo abeliano, para ser grupo primeiro, a gente tem apenas uma operação. Lembra? Um anel a gente vai ter duas operações e grupo a gente tem apenas uma operação. E nessa uma operação, a gente precisa respeitar três condições: ser associativo, ter elemento neutro e ter simétrico. O que é ser associativo? Bom, ser associativo é a gente associar entre parênteses, como vocês podem ver ali, o A operado com B, que a gente usa o mais aqui no caso, porque é o símbolo definido na operação nossa ali, no nosso grupo que a gente colocou, G barra mais. Então, a gente vai usar o símbolo do mais, que é o símbolo da nossa operação. Então, vai ser A mais B, entre parênteses, mais C. Esse mais, gente, é o nome da nossa operação, tá bom? Então, A operado com B com símbolo mais, né, operado de novo com C. Vai ser igual ao A mais, agora, o B mais C entre parênteses. Então, vai associar, se vocês foram ver, assim, um elemento que está associado com outro entre parênteses, a resolver ele primeiro, como se ele fosse só um elemento, uma operação ali, para operar depois de novo com outro elemento. Então, ter elemento neutro, o que é ter elemento neutro? É um elemento, como o próprio nome diz, neutro. Ele vai ser neutro, ele não vai acrescentar em nada praticamente. Então, o A mais E, que a gente chama de E, o elemento neutro, vai ser igual a A. Ou seja, ele não está mudando nada, ele está sendo neutro. O A vai continuar sendo A com ele ou sem ele ali. Tipo assim, sabe? Então, ter o simétrico vai ser quando o simétrico, o A operado com o simétrico vai dar o elemento neutro, porque uma coisa operado com aquela outra coisa que ela é simétrica, vão se anular, certo? Então, vai ser igual ao elemento neutro. E assim, como a gente tem uma característica do grupo, que é que ele seja abeliano, a gente vai ter que ter mais uma condição. E essa condição é que ele seja comutativo. Ou seja, A operado com B é igual a B operado com A, que aqui no caso a gente está usando o símbolo de mais. E segunda propriedade, né, para ser um anel, é ter associatividade na segunda operação, que aqui a nossa segunda operação aqui do nosso exemplozinho aqui é o pontinho. Então, a gente faz igual eu expliquei sobre associatividade sobre grupos, a gente vai usar aqui, só que agora na segunda operação. Então, A operado com B entre parênteses, operado com C vai ser igual a operado com, entre parênteses, B operado com C. Então, é como se a gente, né, resolvesse uma operação e depois o resultado dela operasse de novo com C e depois igual a operado com o que estivesse resolvido da operação de B operado com C.
E aí, terceira propriedade do nosso anel é ter distributividade. A distributividade, a gente vai usar as duas operações. Então, a gente vai distribuir assim, A operado, ou seja, operado no multiplicativo, que é a segunda operação, operado com B mais C, ou seja, B operado com C, só que o mais porque é nosso símbolo da primeira operação, ou seja, no aditivo, é igual a A operado no multiplicativo com B operado com o aditivo de A operado com C no multiplicativo, certo? Eu falando assim, não sei se tá dando para entender muito, mas visualmente vocês conseguem perceber direitinho sobre os símbolos, né? Essa distributividade em relação aos símbolos, que vai usar os dois aí no caso. E para ser um anel comutativo, uma característica que o anel tenha comutatividade, ou seja, né, um anel comutativo, deve comutar na segunda operação. Igual a gente viu lá sobre grupos, né, que para ser abeliano tinha que ser comutativo, e ele estava comutando na primeira operação do anel. Agora, para o anel ser comutativo, ele também tem que comutar na segunda operação, ou seja, A operado com B é igual a B operado com A. E para ele ter mais uma característica ainda de ter unidade, ser um anel comutativo com unidade, deve possuir elemento neutro na segunda operação, ou seja, né, no nosso multiplicativo aí. Agora que você já sabe isso, podemos resolver o exercício. Vamos ver o enunciado de novo. Consideremos as operações de adição como asterisco e multiplicação com o símbolo triângulo em Z, que é o conjunto dos inteiros, definidas por A operado com B igual a A mais B menos 1. E depois A operado com B na segunda operação, né, que é o triângulozinho, é igual a A mais B menos A vezes B. Esse mais e esse menos aqui, que é o resultado da operação, são soma e subtração e multiplicação que a gente usa usualmente mesmo. Então, mostre que o conjunto dos inteiros, definido por duas operações ali com aqueles símbolos, é um anel comutativo com unidade. E agora, com a operação que foi definida ali na questão, a gente vai provar com o que a gente aprendeu o que é um anel comutativo com unidade. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que provar que é um grupo abeliano na primeira operação. Então, eu deixei destacado ali para vocês verem as duas operações, como elas foram definidas na questão. E vamos mostrar que na primeira operação, para ser grupo, né, a gente tem que ter 4 coisinhas ali, porque é um grupo abeliano. Então, tem que ter elemento neutro, associatividade, simétrico e também ser comutativo. Primeiro, vamos começar aqui fazendo a associatividade na primeira operação, que a gente chama de aditivo, certo? Então, aqui como eu deixei sublinhado com o branquinho, o começo tem que dar igual ao final, igual a gente colocou lá nas explicações. Então, A operado com B mais C entre parênteses vai ter que ser igual a, entre parênteses, A operado com B operado com C. Ou seja, entre parênteses significa que a gente vai operar primeiro aquilo e o resultado daquilo a gente opera com o outro elemento, certo? Então, vamos fazer isso e chegar naquilo, certo? O começo a gente chega no final. Então, vamos lá. A operado com B operado com C vai ser igual a A operado com o resultado da operação de B operado com C. E pelo que ele definiu ali, A operado com B vai ser igual a A mais B menos 1. Então, nesse caso aqui, entre parênteses, como vocês estão vendo, vai ser B mais C menos 1. Aí, vamos continuar. Igual a A operado com tudo aquilo, certo? E aí, o que vai ser? Vai ser A mais tudo aquilo menos 1. E continuando, a gente pode, né, agora como tem as operações usuais ali de mais e menos, a gente só pode reorganizar e deixar A mais B menos 1 mais C menos 1, porque aí fica do jeitinho que a gente, né, precisa ali para chegar naquela conclusão. Então, A mais B menos 1 operado com C, porque uma coisa mais outra coisa menos 1 é aquela coisa operada com a outra coisa, certo? Então, a gente meio que tira aquele menos 1 dali. E ficou aquela coisa operada com C, e como aquela coisa era o que foi definido naquela operação, a gente volta a dizer que A mais B menos 1 operado com C é A operado com B operado com C. Conseguem entender isso? E aí, agora a gente tem que provar também que tem neutro e simétrico. Bom, para provar o neutro, a gente
basicamente vai acabar achando o valor desse neutro aqui, para ele, qual vai ser o elemento que vai ser, né, representado pelo neutro ali, que vai anular aquela operação definida na questão. Então, A operado com o neutro vai ter que dar o A, o elemento A, certo? Então, como a gente foi definido ali, vai ser A operado com E, vai ser A mais E menos 1, que tem que dar igual a A. Aí, resolvendo essa equaçãozinha ali de forma usual, a gente chega que o elemento neutro, ele tem que ser 1. Então, existe elemento neutro. Ok, agora a gente vai encontrar o simétrico. E aí, a gente faz aquela mesma coisinha. O A operado com o seu simétrico, ele tem que dar o elemento neutro. E aí, resolvendo essa questãozinha ali, desenvolvendo essa equação de que A operado com o seu simétrico vai ter que dar igual a 1, porque a gente já achou o elemento neutro, então agora a gente substitui o valor dele lá, que é 1. Então, A operado com o simétrico vai ser igual a A mais o simétrico menos 1, que é o que foi definido na questão. Vai ser igual a 1. E aí, a gente tira disso que o simétrico é igual a menos A mais 2. E aí, ficou faltando provar ser comutativo na primeira operação. Então, a gente faz A operado com B, que vai ter que dar igual a B operado com A. Então, a gente desenvolve ali o que foi definido, de novo, A operado com B vai ser igual a A mais B menos 1. E aí, a gente só troca ali de lugar o B e o A, vai ficar B mais A menos 1, é a mesma coisa que B operado com A. Portanto, no grupo dos inteiros, na primeira operação, né, com o símbolo asterisco, vai ser um grupo abeliano. Segunda propriedade para provar que é um anel, né? Que a gente provou ser um grupo abeliano, que era a primeira. Agora é a segunda associatividade na segunda operação. Então, agora na segunda operação, a gente vai fazer uma continha um pouquinho maior aqui, vamos lá. Então, A triângulo, né, operado na segunda operação com B operado com C, a gente vai resolver primeiro o que está nos parênteses, a operação dos parênteses. Então, vai ser A operado com, pela segunda operação, vai ser B mais C menos B vezes C. E aí, a gente continua ali. Agora, a gente opera o A com aquilo tudo que deu no resultado da outra operação anterior, do parênteses. Então, vai ser A mais B mais C menos B vezes C menos A vezes aquilo tudo. Então, A operado, né, vezes aquilo tudo que deu no parênteses. Aí, a gente continua resolvendo isso, que vai dar A mais B mais C, né, porque a gente multiplica ali o que estava entre parênteses, menos B vezes C, menos A vezes B, menos AC, mais ABC. E aí, a gente deixa isso tudo como igual a A, porque a gente tem que, para provar que uma coisa vale, né, e a outra também, elas vão ter que ser igual. Então, agora a gente pega a outra parte da igualdade, quando mostrou sobre provar ser associativo, né? Então, agora a gente faz A operado com B primeiro, para depois operar com C. E o valor disso tem que dar igual a outra parte, quando estava associando outros elementos, certo? E aí, resolvendo isso de forma análoga com a primeira, né, fazendo primeiro a operação do que está entre parênteses, a gente vai chegar no mesmo resultado e vai chamar de B, porque vai ficar igual. Então, sendo A igual a B, fica provado que vale a associatividade. Certo? Agora a gente vai para a terceira propriedade para ser um anel, que é ter distributividade. E aqui a gente também vai resolver um lado, chegar numa coisa que a gente vai chamar de C, e depois resolver o outro lado, chegar numa outra coisa e chamar de D e ver, né, que se elas são equivalentes, fica assim provada a distributiva, certo? Então, como vocês podem ver aqui, a gente resolveu isso. A operado, né, na segunda operação, com B operado com C na primeira operação, a gente resolve a primeira operação, quando está definido pelo asterisco, e aí depois a gente resolve o A operado pela segunda operação com o resultado daquilo que deu no B operado com C da primeira operação. E aí a gente vai desenvolvendo isso e vai chegar aqui nessa nossa última linhazinha aqui igual a C, que vai ser 2A mais B mais C menos AB menos AC menos 1 igual a C. Beleza, agora a gente pega a outra parte. Então, agora vai ser
o que era a distributiva daquilo do começo, né? De A operado na segunda operação com B operado com C da primeira, teria que ser igual, que é o que a gente quer provar, que vai ser a distributiva de A operado com B na segunda operação, operado na primeira operação, com A operado com C da segunda operação, certo? Então, vamos lá. Resolvendo isso, a gente faz as operações de cada uma como foi definida, tanto na primeira quanto na segunda, e vamos chegar no mesmo resultado, que é 2A mais B mais C menos AB menos AC menos 1, e a gente chamou de D aqui. E assim fica provado que C é igual a D, valendo assim a distributiva, certo? Agora, a gente vai provar as características desse anel também, que a gente conseguiu provar as 3 propriedades para ser um anel. Agora, tem mais 2 coisas para a gente provar, que é ser comutativo, para ser um anel comutativo, e ter elemento neutro, porque tem que ser um anel comutativo com unidade. Então, provar a comutatividade, como a gente viu antes, é basicamente fácil, a gente só vai comutar e fazer as operações definidas aqui. Então, triângulo B, né, que é da segunda operação, que a gente tem que provar, gente. Provar isso é sempre na segunda operação, porque vai ser em relação ao anel, né? E se ele é uma característica do anel em relação à segunda operação. Então, fica A operado com B na segunda operação vai ser igual a mais B menos AB, que é igual a mais B menos B vezes A. A gente só mudou ali de lugar, né? O A com o B. E aí fica B operado com A. Então, ali fica aprovado. Agora, mostrar, né, que tem um elemento neutro na segunda operação também. E para isso, além a gente vai, né, definir ali que A operado na segunda operação com E vai ter que ser igual a gente consegue achar também o resultado do elemento neutro. E aí a gente mostra que tanto pela direita quanto pela esquerda vai dar a mesma coisa, que é o elemento neutro que a gente acha que é o zero. E aí A operado com zero vai dar A e zero operado com A também vai dar A. Portanto, esse anel dos inteiros, né, com essas 2 operações definidas pela questão, é um anel comutativo com unidade. Certo? Provamos então, resolvemos o nosso exercício e eu espero que tenha ficado claro aí para vocês e vocês tenham gostado.